Fala, amante do idioma, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Ismael. Nesse vídeo aqui eu vou passar aqui, fazer uma dublagem, do Luciano Heng, falando sobre como ele foi tratado por Pep Guardiola, um dos maiores técnicos mundiais de futebol. E aqui eu vou fazer, vou mostrar aqui uma dublagem, como seria o inverso, que a gente está muito acostumado a ouvir as dublagens, de pessoas falando inglês e traduzindo para o português, fazendo aquela tradução chamada de simultânea. Eu farei isso aqui com o oposto, do Luciano Heng falando em português, e eu vou traduzir aquilo para o inglês simultaneamente ali falando com ele, tá? Então eu vou mostrar aí o vídeo e vou explicar alguns detalhes assim dessa conversa que eu vou estar falando aqui, explicar, especificar os detalhes interessantes que eu fiz aqui e contextualizei esse diálogo, tá? Então, sem mais delongas, vamos iniciar. Aconteceu um negócio It comigo. happened something with Uns me. anos atrás, Some time eu ago, tenho 3 I filhos, have 3 eu sons. sou I am péssimo em awful in futebol soccer, e não jogo and I porcaria don't nenhuma. play Mas anything at os all. 3 jogam bem. However, my sons do E well. num momento desse, a And gente foi para we a traveled Europa to e Europe foi ver to Bayern de see Munique Bayern de Munich e mais um outro time da and Alemanha. other team from Onde Germany, dos whose técnicos, the coach from do Bayern de Bayern de Munich Munique era o was Guardiola. Guardiola. E os meus filhos, My sons loucos loved pelo Guardiola. They were levaram wearing a camisinha, Bayern de Munich vestidinho t-shirt. de Bayern de Munique. We watched Fomos the ver game o jogo and the e o Bayern de Bayern Munich ganhou won the game de 3 a 3-0. 0. We Saímos got out do the estádio, stadium fomos para and o we went to the restaurante. restaurant. Chegando lá, And when we logo were depois, there, quem chega guess para who arrived jantar? to have O dinner? Guardiola. Guardiola. Então estava I numa was mesa, with my eu, wife minha esposa e and os my 3 three meninos, então com sons, uns 10 anos e 5 anos talvez, and pequeno. Guardiola sat sentou na down in nossa front of frente. us. Os When meninos, my sons vestidinho saw him, a caráter, they stood up levantam-se and vão got close to encontro à take a mesa para picture with pedir uma Guardiola. foto. Ele manda He called his os security seguranças guards to take tirar out os the meninos, boys and disse, said that "Eu não he tiro didn't foto", take e pictures mandou os and asked meninos de the volta. boys to Você get back. imagina Now you como wonder se sente how uma a criança. child feels, and E eles até even hoje now torcem they cheered contra against o Guardiola, you know? né? He E had to do não it. pode fazer isso. The O famous artista, people as who pessoas que they chegam a get algum at the lugar top na of vida their career, they chegaram just get ajudadas there por because outras others helped pessoas. them. Gratitude. We Gratidão a todas must as pessoas thank que nos servem, every pelo person that is nosso pai, close to pela us, nossa by mãe, beginning for pelos our amigos. father, our mother, our friends. Bom, então, de volta aqui, vamos lá, passei, vamos falar por detalhes aqui sobre essa conversação. Veja só, Luciano Heng, ele falou, no caso aqui, eu coloquei It happened something with me. It happened something with me, ok? Aconteceu algo comigo, ou aconteceu alguma coisa comigo. E aí ele fala, há um tempo atrás, há uns anos atrás também, você usa o some time ago, ok? E aí ele inicia, falando I have 3 sons, ele meio que, antes de falar, ele fala que tem 3 filhos, I have 3 sons. I am awful in soccer, I am awful in soccer. Esse awful, deixa eu colocar aqui, botar em negrito para... agora sim. Prontinho. Então, ele fala aqui, I am awful. Esse awful aqui, o awful é uma maneira de você falar bad, tá? Então, I'm awful in soccer. Eu sou péssimo em futebol, eu sou horrível, Seria terrible também. Você pode usar awful, ok? I'm awful in soccer, ok? Aí o Luciano segue dizendo, e ele diz assim, e eu não jogo nada, jogo porcaria nenhuma, foi o que ele falou. Eu traduzi isso dessa forma, And I don't play anything at all. And I don't play anything at all, ok? Eu não jogo nada, absolutamente nada. Eu traduzi dessa forma, tá? Eu não jogo absolutamente nada. Quando você vai traduzir algo, necessariamente você não precisa falar o que a pessoa está falando de maneira literal, mas você pode usar sinônimos, Quando ele fala que não joga porcaria nenhuma, ele quer dizer que ele não joga nada. Então, o sentido não altera. Então, você pode traduzir dessa forma aí, entendeu? Poderia dar um palavrão também, Não jogo nenhuma também, então, mas tudo isso é possível. Falando aqui dessa estrutura também, I don't play anything at all.
Quando você usa anything, aqui ó, anything, você não vai usar, no caso você vai usar o don't, quando você usa anything, ok? Você vai usar o don't, tá? Deixa eu tirar agora aqui. Quando você não usa, por exemplo, se você pode também usar o nothing, pode, mas quando você usa o nothing, por exemplo, nothing, nothing, aí você não usa o don't, tá? Você tira o don't, entendeu? Aí é assim que funciona. É a mesma coisa, tá? Funciona da mesma forma, não altera o sentido. Eu não jogo absolutamente nada. É a mesma coisa. Só que o nothing, como ele já é negação, em inglês você não tem dupla negação, né? A gente tem essa mania do português de falar eu não gosto não, né? Eu não quero não. Eu não quero não, eu não gosto não. A gente fala, né? Eu não quero ir não. Sempre bota não, não. O inglês ele não tem essa dupla negação. Quando você já tem uma negação, eles não reforçam, tá? Eles não dão mais ênfase. Apesar de que pode ocorrer, mas é errado no inglês, tá? No português isso é possível, mas no inglês é possível também, porém está gramaticalmente errado, tá? Então quando você for usar nothing, você usa sem o don't. Se você for usar anything, aí você coloca o don't como tá aqui, ó, tá? O at all é muito usado na forma negativa, tá? Para indicar que você... para indicar absolutamente, de maneira alguma, de jeito nenhum. Geralmente usado na forma negativa, tá? Então, eu não jogo absolutamente nada. Eu não jogo nada de jeito nenhum, tá? É tipo isso. Então, at all, né? I don't play anything at all. Ou I play nothing at all. Também poderia, né, ser dessa forma. Então, o at all, ele é usado, né, no sentido de absolutamente quando você nega uma frase, né? Então, eu não falo absolutamente nada, tá? Então, I don't speak anything at all, né? Eu não falo absolutamente nada. Então, o at all, ele dá essa ideia de absolutamente, tá? Usado na forma negativa. E aí, Luciano Heng fala, né? Mas meus filhos jogam bem. Ele diz, né? Eu não jogo absolutamente nada. Ele fala, eu não jogo porcaria nenhuma, mas os meus filhos jogam bem. Deixa eu colocar aqui, senão ele não fica esses traços. Pronto. Agora sim, aí ele fala, né? Mas meus filhos jogam bem. E aí eu usei aqui, ó, o however. However é o sinônimo de but, tá? Eu poderia usar o but também, ó. Poderia ser esse aqui. No lugar de however, deixa eu colocar aqui, ó, but, tá? Então, é sinônimo. Então, você tem but, nevertheless, however, therefore. Você tem outras maneiras também de usar a mesma conjunção. Então, optei por however, né? Poderia ser but também, ok? Poderia ser though também, indo para o final. Mas, enfim, ficou assim, né? However, né? Mas, contudo, todavia, my sons, né? Meus filhos, jogam bem, do well. Por que o uso do do? O do significa fazer, realmente. O do significa fazer, mas o do também é usado não só como auxiliar, verbo auxiliar, mas aqui também, no caso, ele está sendo usado para evitar repetição de verbo que você já mencionou. Então, o do também ele tem essa função. Como você usa, por exemplo, eu falei aqui, ó, I don't play, né? O play é o verbo jogar, tá? Para eu não falar play de novo, eu uso do, né? Em frases curtas, como essa aqui, ó, however, my sons do well. Eu concretizo a frase aqui, my sons do well. Meus filhos, é como se fosse, eu não jogo, mas meus filhos, eles fazem bem, tá? Eles fazem isso bem, eu já não faço isso bem. Então, é uma coisa que não faz muito sentido pra gente, né? Usar um verbo diferente para evitar usar o mesmo verbo, mas em inglês isso é comum, tá? Você usar o do também pode servir para dar ênfase a algo que você está falando, como também ele serve para evitar a repetição de verbos que já foi mencionado, no caso aqui o play, tá? Então é muito comum. Então, para não ter que falar mais, however, my sons play well, que também estaria correto, ele usou o do para poder evitar a repetição do play.
poderia usar o play também aqui, que estaria absolutamente correto. Seguindo, né, falando aqui dessa outra parte, diz assim, né? Ele fala, nós viajamos para a Europa, né? And we traveled to Europe, muito simples aqui, né? To see Bayern de Munique, tá? Bayern de Munique and other team from Germany, né? Para ver o Bayern de Munique, o to see é o verbo ver, né? Para ver o Bayern de Munique, aqui o to see é o verbo ver, para ver o Bayern de Munique e outro time, né? And other team, né? Other team, team é bem parecido, né? Team from Germany. Por que from Germany? Da Alemanha. Esse from aqui, ó, é justamente preposição de origem, né? Alemanha, então from, ok? Percebeu? Voltando, vamos lá. Aí aqui from Germany, né? Da Alemanha. Germany é Alemanha. German é alemão. Germany, Alemanha. E aí ele fala, né? Who's the coach from Who's the coach, né? Who's the coach from Bayern was Guardiola, né? Cujo o treinador do Bayern, né? Que é o Bayern de Munique, era o Guardiola. Ou seja, o treinador do Bayern de Munique era o Guardiola. E aí, bem simples, né? Nós viajamos para a Europa para ver o Bayern de Munique e o outro time da Alemanha. Ele não lembra que time é esse, por isso que ele falou, e um outro time aí da Alemanha, né? Aí aqui ele fala cujo, né? Ele não diz cujo, mas ele fala e o treinador, né, do Bayern de Munique era o Guardiola. Mas aqui não altera o sentido, né? Cujo treinador era o Guardiola. Coach é treinador, tá? Coach é muito simples, a gente ouve essa palavra muito hoje, né? Coach, né? Coach de físico, né? Coach de idiomas, tem coach aí pra caramba. Bom, e seguindo o papo, aqui não tem muito mistério, né? Ele segue falando, my sons loved Guardiola. Ele fala assim, meus filhos apaixonados, seria louco pelo Guardiola que ele falou, né? E aqui eu traduzi como meus filhos amou, né? Amava o Guardiola, no caso, tá? Meus filhos estavam doidos pelo Guardiola, tá? Meus filhos amavam o Guardiola. E aí ele diz, né? They were wearing, né? Os filhos dele, no caso, eles estavam vestidos, tá? Wearing é vestido ou então usando, mas no sentido de roupa, tá? É o verbo wear. To wear. Wearing é usando roupa. Então, they were wearing a Bayern, né? Ó, they were wearing a Bayer's t-shirt. Aqui é o caso possessivo, né? Bayer's t-shirt quer dizer a camisa do Bayern de Munique. Aí por isso esse apóstrofo aqui, que aqui é o caso possessivo, né? Para você não ter que falar the t-shirt of the Bayern de Munique. Para não ter essa preposição of there, você usa o caso possessivo, né? Bayer's t-shirt, ok? E aí ele continua dizendo, we watched the game and the Bayern won the game, né? Nós assistimos o jogo e o Bayern venceu o jogo, né? Aí 3-0, né? Tipo 3-0, né? 3-0. O new é usado, né? Indica zero e é muito usado no esporte, né? Não é muito comum você falar 3-0, não. Você fala 3-0. No caso de alguns esportes, como por exemplo o tênis, você usa o love, né? Que usa o love, que é o zero, tá? 3-love, que fala sobre é o 3-0, né? É 3-love. Aí já muda. E no esporte, como outros esportes, como futebol, entre outros, aí se usa new, tá? Eu até gravei um vídeo aqui, tem aqui no canal, eu vou deixar aí para que você possa também ver esse vídeo, que é muito interessante, né? Você aprender outras maneiras de você falar, usar o número 0, tá? E aí segue, ó, we got out, ele fala, né? We got out the stadium and we went to the restaurant, né? We got out the stadium. Deixa eu pegar esse aqui. We got out the stadium, né? Ele fala aqui, ó. We got out the stadium and we went to the restaurant. Né? Nós saímos do estádio, got out é o passado, né? De to get out, de got out, saímos do estádio e fomos para o restaurante, né? Nós saímos do estádio e fomos para o restaurante. E aí ele segue, ó, pega essa parte aqui, and
Aí ele fala assim, and we were there, né? E quando estávamos lá, and we were there, né? And we were there, quando estávamos lá, guess who arrived to have dinner? Guardiola. Aí ele fala, né? Eu traduzi assim, quem estava lá na nossa frente, né? No jantar, Guardiola. E aqui eu traduzi, adivinha quem chegou para jantar? Guardiola. Então ele fala isso, né? E quem estava, né? E quem chegou, né? Para jantar no restaurante? Guardiola. É o mesmo que você falar, adivinha quem chegou para jantar no restaurante, né? Para jantar, Guardiola. É o que ele diz aqui. Então, muito simples, né? O guess é o verbo adivinhar. Adivinhar também pode servir como achar, tá? Arrived, passado, né? Verbo regular, por isso usa-se o ed, né? Arrived, tá? Então, quem chegou para jantar, to have dinner, né? Falar sobre esse verbo, né? To have dinner, o have, ele é usado também para falar de refeições, por exemplo, to have breakfast, tomar o café da manhã, to have dinner, né, jantar, to have lunch, que é você almoçar, entendeu? Então, ela é muito comum para usar também no sentido de comer, no sentido de você fazer uma refeição, é usado o verbo to have dinner, to have lunch, to have breakfast, ok? Bom, aí, seguindo a nossa conversa, ele fala I was with my wife and my 3 sons, né? Aqui, I was with my wife and my 3 sons and Guardiola sat down in front of us. Né? Então, essa parte aqui, ó, ele diz assim, I was with my wife, né? Eu estava com minha esposa e meus 3 filhos and my 3 sons and Guardiola, e o Guardiola sat down in front of us, né? Ele sentou em frente a gente, né? Ele sentou de frente para nós, tá? Sat, né? Sat down é sentar, né? Sit down, no caso, é sentar. Sat down é o passado. Sentou, sentava, ok? E aí, seguindo, ele diz assim, ó. When my son saw him, né? Quando meus filhos viram ele, ou seja, o Guardiola, saw him, né? Quando viram ele, aqui a gente tem o him, né? Que é o pronome do caso oblíquo, né? Que você usa. Então, quando o viu, né? Traduzindo assim de maneira mais correta, quando o viu, meus filhos o viram, né? O Guardiola. They stood up, né? Os filhos dele, no caso, eles levantaram and got close to take a picture with Guardiola, tá? And got close to take a picture with Guardiola. E foram, no caso, se aproximaram para tirar uma foto com Guardiola. O get close é se aproximar. Got close é o passado, tá? Se aproximar, chegar perto. Get close, né? Seria, né? To get close, né? É o presente aqui, ó. Get close. O got close é o passado, tá? Então, aproximou. Take a picture, tirar foto, tá? To take a photo ou take a picture. Também é tirar uma foto, você usa to take a picture, ok? With Guardiola, né? Então, eu estava com minha esposa e meus 3 filhos e Guardiola sentou na nossa frente. Quando os meus filhos o viram, eles levantaram e se aproximaram para tirar foto com Guardiola. E aí ele diz assim, ó, and his security guard perdão, né, voltando aqui, ó, and he, né, no caso, he called his security guard to take out the boys and said that he didn't take pictures and asked the boys to get back. Pô, muito chato isso, Guardiola. And he called his security guard, né, deixa eu pegar aqui, é seguranças, tá? Então, ele chamou os seguranças, né? Security guard, segurança, né? Tirou os garotos, né? To take out the boys, tá? Tirou os garotos, tá? To take out the boys. And said, e disse. And said that, né? E disse que, ele falou que ele não tirava fotos. He didn't take pictures. Ele disse que não tirava fotos, o Guardiola. E ainda mais, ele pediu, né? Ask é perguntar ou pedir.
asked the boys to get back. E pediu para os garotos voltar, né, para a mesa deles. Então, asked the boys to get back. Então, o Luciano Heng, né, passou por isso aí com o Guardiola, tá? Os filhos dele. Muito chato isso, mas felizmente acontece. E aí, Luciano diz, now you wonder how a child feels and even now they cheers against Guardiola. Né? Deixa eu pegar essa parte aqui, ó, né, que ele fala. Agora você imagina, né? Você se pergunta como uma criança se sente. Now you wonder how a child feels, tá? Como uma criança se sente. E aí ele fala, and even now, né? E até hoje, né? O even now significa até hoje. They cheer, eles torcem contra, against. They cheer. O cheer é o verbo torcer, tá? They cheer against, vem de cheerleader, né? Torcer, torcedor. Eles torcem contra o Guardiola. They cheered against Guardiola. You know, sabe? Entendeu? Tá ligado? Né? Esse you know, sabe, é uma expressão, tá ligado? Então ele fala isso, só que ele não diz tá ligado, ele diz sabe, né? Então, agora você imagina uma criança e até hoje eles torcem contra o Guardiola, sabe? Então ele fala isso. Now you wonder how a child feels, and even now they cheer against Guardiola, you know? E aí ele fala, he hadn't do it. Aqui tem que colocar essa coisa que ele fica sem reconhecer. Agora, vamos lá. Aqui, então, aí ele fala, he hadn't do it. Show. Aqui, onde... Deixa eu voltar aqui, porque fica... Aqui, he hadn't do it. Vamos lá, aqui. He hadn't do it. Esse he had... Bom, esse he hadn't, né? He hadn't é o passado de must, o verbo modal. Então, você não tem devia, por exemplo. Ele fala, ele não devia fazer isso, né? He hadn't do it, tá? A contração had not do it. He hadn't do it, tá? Seria essa contração, ó. Had, deixa eu colocar aqui, né, separado. Seria isso aqui, ó. Had not. Dá essa contração hadn't, tá? Hadn't, ok? Então, ele fala isso. He hadn't do. É o passado do must, né? He must do it. Ele não precisa fazer isso, ele não deve fazer isso, ele não tem que fazer isso. E o hadn't é o passado, né? No caso, had vai servir como passado. Had to, né? Seria. Então, hadn't do it, ok? Ele não deveria fazer isso, ele não tinha que fazer isso, ele não precisava fazer isso. Tudo isso cabe, tá? He hadn't do it. E aí, voltando cá, o Luciano Heng, ele diz assim, né? Ele continua dizendo, the famous people who they get at the top of them career, né? The famous people who they get at the top of them career, né? Os famosos, as pessoas famosas, né? Ou os artistas também. Eu traduzi dessa forma, né? As pessoas famosas, ou os famosos, os artistas, que chegam no topo, né, da sua carreira, né? Career é carreira, aqui, ó. Career, alright? Career, carreira. Que chegam no topo da carreira, ele fala, they just get, né? Eles chegam lá, eles chegam lá because others helped them. Porque outros o ajudaram. Ou seja, o seu sucesso, o que é de fato verdade. Você chega em um local, né, se a gente tem audiência, é porque o povo nos apoiou. As pessoas nos apoiaram, né? Então, você não deve jamais virar as costas, tomar uma atitude dessa. Também eu não sei o que foi que aconteceu de fato, mas uma atitude dessa que não é legal pro Guardiola, né? Como astro e tudo, tem muitos fãs, eu acho que é uma coisa que não julgo também, mas é algo que não é legal, né? Você chegou lá porque essas pessoas o admiram, porque essas pessoas, através do seu trabalho,
ela coloca você de alguma forma lá. Então, por isso ele fala isso. Ó, they just get there because others helped them. Né? Porque outros o ajudaram. Então, outras pessoas ajudou a chegar lá. E aí ele finaliza dizendo gratitude, né? Que quer dizer gratidão. Gratitude, tá? Gratitude, gratidão, tá? E aí ele fala gratitude, né? We must thank every person, né? Nós devemos agradecer a cada pessoa, tá? It is close to us, tá? Que está perto, né? Close to us, aqui. Close to us, que está próximo de nós, né? Começando, ó, by beginning, né? Começando ou iniciando pelos nossos pais, né? No caso, pelo nosso pai, ele começa for our father, our mother, our friends, né? Pelo nosso pai, pela nossa mãe, nossos amigos, e aqui ele finaliza a conversa, né? Dizendo, né, tudo isso que aconteceu e o que devemos, né, fazer quando chegamos lá, porque o Luciano Hang também é um empresário muito bem sucedido, conhecido, famoso aí, e é um cara que sempre está pregando essa questão da questão de humildade. Eu acho isso muito legal. Bom, então esse foi o vídeo, né? Eu expliquei aqui as partes que eu, né, traduzi, né, desse diálogo, eu transpus, né? Fiz a dublagem aí também, mostrando também as características dessa conversação, coisas importantes, relevantes, e que a tradução ela não precisa ser literal. Aliás, ela nem tem que ser assim, né? Você tem que não alterar o sentido daquilo que fala, mas sim você pode fazer as alterações ali, colocando sinônimos, colocando coisas, entendeu? O que o cara realmente ali ele quer dizer. Isso é o mais importante, tá? Então é isso. Eu fico por aqui. Espero que tenha gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, tá? Se inscreve no canal aí, ativa as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto aqui, tá bom? Nos vemos nos próximos vídeos e até mais. Have a good one. See you!